Bom, meus queridos, aqui nós temos uma questão da PUC de São Paulo que nos dá uma figura que representa um prisma reto A, B, C, D, E, F, no qual DE tem medida de 6 centímetros, e eu já vou anotar aqui, EF tem medida de 8 centímetros e DE é perpendicular ao EF. Então nós temos que esse segmento aqui é perpendicular ao DE. Então aqui nós temos um triângulo retângulo. Sabendo que o volume desse prisma é de 120 centímetros cúbicos, o que nós precisamos fazer nesse exercício é determinar a sua área total. Quando nós pensamos na área total de um poliedro, nós estamos pensando em fazer um envelopamento da figura. E para isso nós precisamos calcular a área de cada uma das faces, para no final fazer a soma de todas elas. Aqui no nosso prisma, nós temos duas faces triangulares e três retangulares. As faces triangulares são as nossas bases e por serem triângulos retângulos, nós temos ângulos de 90 graus, basta multiplicar base vezes altura e dividir por 2. A parte difícil vai ser o cálculo da área lateral. Nós temos três retângulos, aqui no da frente nós temos a base e não temos altura, da mesma forma que nós temos a base e não temos altura nesse aqui, e nesse aqui do fundo nós não temos nem a base e nem a altura, e é o que nós precisamos determinar. Só que a altura desses retângulos ela é a mesma, então tem o mesmo tamanho da altura desse prisma. E nós vamos utilizar a informação do volume para fazer o cálculo dessa altura. Aqui nós temos um prisma reto cujo volume é de 120 centímetros cúbicos. E o volume de um prisma pode ser calculado por meio da multiplicação entre a área da base e a altura, que é essa que nós precisamos determinar. Então eu vou começar equacionando o volume, colocando que a área da base vezes a altura é igualado a 120 centímetros cúbicos. Então eu vou fazer o cálculo da área da base porque ela é necessária tanto para o volume quanto para a área total. E aqui nós temos a área da base, que é a área de um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo pode ser calculada por meio de base vezes altura dividido por 2, em que a base é um cateto e a altura é o outro cateto. Então eu vou multiplicar aqui 8 vezes 3. Posso simplificar o 2 e o 6 e o resultado é 8 vezes 3, que é 24 centímetros quadrados. E aí eu posso substituir essa informação aqui na nossa equação, porque a área da base é 24, que multiplicada por h resulta em 120, e a altura vai ser dada por meio da divisão de 120 por 24. E o resultado dá 5 centímetros. A parte principal já foi feita, que é a determinação da altura do prisma, que é a altura também dos nossos retângulos na lateral. Para concluir o exercício, nós precisamos efetuar a soma das áreas de todas essas figuras que compõem esse prisma. De duas delas nós já temos, que são as bases. Então eu já começo escrevendo aqui que a área total vai ser dada por 24 mais 24 e agora nós precisamos calcular a área de todas as faces na lateral. De duas delas agora é bem simples de calcular, porque nós temos aqui na frente um retângulo que é 8 por 5, a multiplicação vai dar 40, então a área desse retângulo é 40. Nós acrescentamos aqui e nós conseguimos calcular a área desse retângulo aqui na lateral, que a medida da base é 6, a altura é 5, então a área desse retângulo aqui é de 30 centímetros quadrados. O que falta é determinar a área daquele retângulo lá no fundo. Nós temos a altura, mas nós não temos a base. Mas nós temos que esse segmento aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Nós podemos fazer o cálculo aplicando Pitágoras, é uma das possibilidades, colocando aqui como x, e x vai ser x ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No final, vocês vão obter que o x mede 10. Então, a base desse retângulo é 10. Outra maneira mais rápida de fazer é pensar nisso aqui como uma terna pitagórica, porque nós temos 2 vezes 3, 2 vezes 4, aqui precisa ser 2 vezes 5. A área desse retângulo aqui ao fundo tem 50 centímetros quadrados, porque é base vezes altura, 10 vezes 5, 50. Para terminar a nossa área total, nós precisamos efetuar a soma desses 5 números aqui. Vamos lá. 50 mais 40, 90, 120, 144, nós temos 168. Então, a área total aqui em centímetros quadrados é 168, e aí nós podemos finalizar assinalando a alternativa D.